noite também àqueles que nos estão assistindo através das redes sociais, via streaming, plataformas digitais. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eu estava ali louvando e vinha-me uma passagem bíblica, um versículo à minha cabeça, e durante o tempo que estivemos louvando, não saiu da minha cabeça, do meu coração, que dizia que a quem muito foi perdoado, muito ama. Eu não sei como é que tu te sentes nesta noite, como é que sentes que foi o perdão de Deus na tua vida, mas eu sei que a quem muito foi perdoado, muito ama. E eu quero dizer nesta noite à igreja que eu amo muito a Jesus e o tenho como meu Senhor e Salvador da minha vida, único e suficiente Salvador. Mas às vezes, infelizmente, para a minha vergonha, vejo o Senhor longe. Às vezes o meu coração, a minha mente não estão como deveriam estar, sintonizados com o Senhor. Eu vejo o Senhor de longe e é sobre isso que o Senhor quer falar à igreja nesta noite, acerca de vermos o Senhor de longe. E não quero que se escandalizes. Como é que se pode ver o Senhor de longe se nós estamos na presença do Senhor? Diz que Pedro andava com o Senhor, fazia 30 por uma linha pelo Senhor, mas diz que a certa feita via e seguia o Senhor de longe. E isso acontece muitas vezes na minha vida. Eu também sigo ao Senhor, há 22 anos ou 23 que sigo ao Senhor, mas muitas vezes em certas etapas da minha vida, não sei se é assim contigo, se é só comigo, eu vejo ao Senhor de longe. Parece que o Senhor está longe, eu nas minhas coisas, nos meus problemas, na minha vida, nos meus pensamentos, e o Senhor está aí, com certeza que está aí, mas eu enxergo um pouco o Senhor longe. E não sei se foi num domingo, se foi numa quarta-feira, sei que foi há três ministrações, ou pregações, ou sermões, como queiras chamar, que o pastor Luís Miguel falava acerca da vida abundante. Não sei se alguém se lembra, que tinha um título que era Vida Abundante, e dizia, e isso ficou gravado no meu coração, porque é uma realidade dos dias de hoje da igreja, que hoje o povo não quer a vida abundante na palavra de Deus. Quer a vida abundante na congregação dos irmãos. E a vida abundante está aqui. Quantos dizem amém? Aqui está a vida abundante. Só que a palavra é dura. Teve muita gente que disse, duras são as tuas palavras, Senhor. E diz que houve muitos que se afastaram, saíram, porque a palavra é dura. A palavra que vem à nossa vida traz vida abundante, mas é dura. E para termos vida abundante, também temos que ter sofrimento na nossa vida. E as pessoas hoje em dia querem, como se costuma dizer, um evangelho mais light, uma palavra mais light, mais suave, que possa massajar o ego. Não sei se vocês me estão a entender, ou se isto só acontece comigo. De repente, só acontece comigo. Não acontece com esta igreja, nem com a nossa igreja não acontece. Mas nos cai melhor uma palavra mais suave. Ouvirmos a congregação dos irmãos, estarmos aqui e depois saímos e continua tudo igual, tudo na mesma. Uma vez houve alguém que, lá em Espanha, há muitos anos atrás, que fez uma ilustração bem legal. Que quem aqui dos mais antigos que via filmes de cowboys ou de faroeste, quem é que... Quando os cowboys saíam do cavalo e iam lá ao saloon, o que é que eles tinham que fazer antes de entrar no saloon? Alguém sabe? Não. Alguém sabe o que é que faziam os cowboys antes de entrar no saloon? Podiam entrar armados no saloon? Não se podia entrar armado. Naqueles saloons, nos melhores, não se podia entrar armado. Então tiravam os cinturões e entregavam o cinturão no bengaleiro, ou penduravam,
E depois, quando saíam do salão, levavam o cinturão outra vez e punham o cinturão à cintura e iam embora. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, pelo menos comigo. Venho à igreja, venho ao culto, e quando venho ao culto me encho da presença do Senhor, mas quando saio, parece que é a mesma coisa. Volto outra vez a colocar o cinturão e vamos lá outra vez. Não sei se isso acontece comigo contigo, comigo acontece. E o que eu queria, ou que o Senhor queria falar nesta noite à igreja, é acerca de vermos a Jesus de longe, para termos cuidado com isso. Que quando sentires que estás a ver Jesus de longe, te aproximares do Senhor. Com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Que só assim se consegue buscar o Senhor. De uma forma superficial diz que não se consegue buscar o Senhor. O primeiro mandamento que Deus deu aos homens, qual foi? Alguém sabe? Buscarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e com toda a tua mente. Só assim se pode buscar ao Senhor. De um modo superficial não tem como buscar ao Senhor. Vamos orar, amém? Senhor, muito obrigado porque a quem muito foi perdoado, muito ama, Senhor. Senhor, e Tu nos amaste primeiro, Senhor. Nos amaste com um amor incondicional, Senhor. Nos continuas amando, Senhor, a cada um de nós, tal e como somos, Senhor. Com os nossos defeitos, com os nossos falhos, com as nossas imperfeições. Mas, ó Deus, Tu olhas os nossos corações, Senhor. E eu te quero orar nesta noite para que sondes, Senhor, o meu coração, Senhor. Bendito Deus. Porque essa é a minha confiança, Senhor, que Tu olhas o coração de cada um, Senhor. E Tu sabes o que há nos nossos corações. Tu conheces-nos, Senhor. E sabes o que há no coração de cada um dos que estão aqui, Senhor. E eu te clamo, Senhor, por cada vida que se encontra neste lugar, Senhor, por os corações mais duros, Senhor, os corações mais fechados, Senhor, que nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, possas alcançar esses corações, Senhor, possas romper com grilhões, com cadeias, com impedimentos, em nome de Jesus, Senhor, e transformar esses corações, Senhor. Ó Deus, e aqueles que Te enxergam de longe, Senhor, que Te seguem de longe, Senhor, que a cada dia, Senhor, nos possamos mais aproximar de Ti, mais e mais, Senhor. Bendito Deus, Senhor. Obra, Senhor, na vida de cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome, Pai. E lava-nos nesta noite com o Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, meus queridos, vamos ver um pouquinho aqui 3 versículos que eu quero compartilhar com a igreja. Em Mateus capítulo número 26. Acerca de seguir a Jesus de longe. Mateus capítulo 26. Não sei se isso já aconteceu na tua vida. Versículo número 58. Diz assim: E Pedro o seguiu. 58. 26, 58. E Pedro seguiu de longe. Pedro andava com Jesus, sim ou não? Andava ou não andava? Mas diz que neste momento da vida de Pedro, ele o seguiu de longe. Vocês imaginem que se isto fosse agora aqui um palco de um teatro, Jesus estava sendo preso quando foi esta situação. Imaginem que Jesus está ali com os romanos à volta dele e Pedro aqui neste cantinho, assim escondido, meio encoberto, a ver tudo o que estava acontecendo, mas em vez de estar com o mestre, diz que estava de longe. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, na tua e na minha. Situações que vêm à nossa vida, que nos levam a ver o Senhor de longe. Não sei se isso já passou contigo. Comigo já se passou várias vezes a mais até do que eu gostaria, mas às vezes acontece isso na minha vida. E diz que então Pedro seguia a Jesus de longe. E quando o pastor Luís Miguel Santos estava a compartilhar exatamente acerca da vida abundante, e que a vida abundante está na palavra de Deus, está aqui, a vida abundante está aqui, e que os irmãos procuram mais
a vida abundante na congregação, porque é muito mais fácil, porque termina o culto e cada um vai à sua. Esta palavra veio ao meu coração acerca de Pedro e acerca da igreja seguir a Jesus de longe. E temos que estar nem perto, temos que estar enraizados no Senhor, na vida verdadeira. Amém? Temos que estar no Senhor. É que nem é para seguir de perto, nem de longe. É para estar enraizados no Senhor. Não podemos seguir ao Senhor superficialmente. E eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas já aconteceu comigo, vir aqui ao culto, aqui ou outra igreja qualquer, ou outro lugar, não sei, onde já estiveste, e seguires o culto de uma maneira superficial. Já aconteceu com alguém? Foi só comigo? Foi só comigo? De estar no culto, mas passar-me assim um pouco ao lado e... Ok, glória a Deus, o louvor, glória a Deus, a palavra, mas estar um pouco desligado de tudo aquilo que estava acontecendo. São situações que vêm à nossa vida. Espiritualmente, às vezes dizemos que é quando estamos passando pelo deserto, não é? Pelo deserto. Diz que pelo deserto vêm as dificuldades e parece que é tudo superficial. E eu vou ser mais ousado ainda, que isso já aconteceu comigo também. Já cheguei a pensar assim, epá, nunca mais acaba. Já alguma vez pensaste assim? Cuidado. Se alguma vez vieste à igreja e disseste assim, epá, nunca mais acaba. Eu já pensei. Confesso aqui diante do Senhor, diante de vocês, já em fases da minha vida que já pensei assim, nunca mais acaba. Sinal que o Senhor estava longe ou perto da minha vida? Longe. Que eu estava a ver o Senhor de longe. Mas imediatamente aqueles que têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo, faz assim, cuidado, cuidado. Não vejas muito de longe, não persigas. Vai para perto, vai para perto, vai para junto, entra, entroniza-te com o Senhor. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sei, pode ser que esta palavra seja só para mim também, mas olha, glória a Deus. Se for só para mim, glória a Deus. E diz que Pedro seguia a Jesus de longe, e isso depois, se vocês lerem depois mais para a frente, isso depois vai ter uma consequência. O que é que acontece com Pedro e é famosíssimo? Depois desta situação, o que é que Pedro faz que Jesus já tinha dito que ele iria fazer? Negou a Cristo 3 vezes, sim ou não? Então depois, como ele estava a vê-lo de longe, diz que ele mente, porque está a dizer que não conhecia Jesus de lado nenhum. Eu não conheço nada disso, não sei de nada disso, não é comigo não. Sei nada, não tenho nada a ver com isso. Estava mentindo e negou ao Senhor. Porquê? Porque viu o Senhor de longe. Por isso eu advirto-me a mim mesmo e à igreja que cuidado quando sentimos que o Senhor está longe. Que o estamos a seguir, diz que ele seguia, ele estava seguindo o Senhor. Nós podemos estar aqui no meio da cena, mas estar a seguir ao Senhor Jesus de longe. Jesus está aqui, sim ou não? Quantos dizem amém? Jesus está aqui neste lugar, mas tu podes estar a seguir ao Jesus de longe. Eu também. Jesus estava ali com Pedro, estava na mesma situação, na mesma cena. Só que Pedro diz que estava a ver ele de longe e com certeza que até devia estar escondido. Com certeza, para ninguém o ver. E diz que depois ele mentiu, negou a Jesus, mas diz no versículo de número, não precisam de ver, no versículo de número 75 não, acho que não era o 75, tem um versículo mais para a frente, no 75, é isso mesmo, que diz que ele chorou amargamente. E diz que Pedro chorou amargamente. Quer dizer que chorou de uma maneira mesmo triste, amarga. Diz que ele chorou amargamente. Se vocês forem ver, no 75 diz que Pedro chorou amargamente. O pastor Luís Miguel também falava do remorso e do arrependimento. Não sei se foi remorso que ele teve, se foi arrependimento, mas diz que ele chorou amargamente. Então temos que ter cuidado com seguir a Jesus de longe e pensarmos que a vida abundante está na congregação dos irmãos. A vida abundante está aqui, na palavra do Senhor. Que é dura? É dura. É dura, claro que é dura. E diz que corta, pois corta. E discerne uma espada de 2 fios, pois. Mas aqui que está a vida abundante. Glorificado seja o nome do Senhor. Jeremias
Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 6, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor. Palavra, hein? Começa como 16? Consegue? Jeremias 6, 16. Como é que começa? Quem pode ler? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para ti e para mim nesta noite. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está falando. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E quando o Senhor diz, vem ordem, vem mandamento, vem profecia. Assim diz o Senhor. Pondo-vos nos caminhos e vede. Pondo-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. E diz que o Senhor diz assim, pondo-vos nos caminhos, vede. Diz que Pedro via a Jesus de longe. Aqui o Senhor está falando através do profeta Jeremias. Pondo-vos, eu e tu, pondo-vos nos caminhos e vede. Vejam. E perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Eu quero perguntar agora à igreja, sintam-se em liberdade, porque aqui quase ninguém está falando. Qual é o bom caminho? O que é que Jesus dizia? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sou também o bom pastor. Então qual será o bom caminho? Quem? Jesus. Assim diz o Senhor, pondo-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Então nós sabemos que o bom caminho é Jesus. E depois diz o quê? Andai por ele. Então o Senhor nos está dizendo, como diz ali, assim diz o Senhor, para que a igreja, eu e tu, que somos a igreja, possamos andar no bom caminho que é Jesus Cristo. Não é para o vermos de longe, nem para o vermos de perto. É para andar nele. Diz, vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. E achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem o quê? Senhor, tenha misericórdia. Hein? Não andaremos. Sabem que vão achar descanso para as suas almas, sabem que é o bom caminho, mas não andaremos. Eu vou à congregação dos irmãos. Não, ao culto eu vou. Mas andar pelo caminho, ou seguir à luz da palavra, não dá. É muita coisa. E eles disseram, não andaremos. Era o povo de Israel. E diz que o Senhor foi para os seus não o receberam, e ele virou-se para os gentios que sou tu e eu. Quantos podem dar glória a Deus? Porque os judeus não o receberam, então ele veio para mim e para ti. Português, brasileiro, espanhol, quem tem mais aqui? Vá, mais países. Angola, mais. Guatemala, mais. Hã? México, mais. Ali, irmã Silvi. Como? França. Belize, glória a Deus. E se os judeus tivessem recebido o Senhor? Então, como eles não o receberam, ele nos alcançou a nós. Podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Diz que ele foi para os seus não receberam. Eles disseram assim, não andaremos. Era um povo teimoso e de dura cerviz. Eu sou teimoso. Tem mais alguém teimoso aqui? Sou eu. Eu sou teimoso. Mas nas questões do Senhor, aprendi que tenho que andar e só posso andar e não tem como sair mais do caminho do Senhor e já está. E aí sou teimoso também. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, como dizia o pastor Luís Miguel. De jeito nenhum. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha, nem esposa, nem nada. Nada. Não tem como. Nem emprego, nem trabalho, nada. Mas eles diziam, não andaremos. Agora, que eu às vezes vejo o Senhor de longe, vejo. E tenho que ter cuidado com isso. E ele diz que achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos. E eu queria ler aqui
rapidamente o rodapé aqui da minha Bíblia, que tem um artigo interessante, diz assim: os israelitas haviam-se perdido no caminho de Deus e precisavam voltar para salvar a sua alma. Diz que os judeus e os israelitas tinham-se perdido nas coisas do Senhor, mas que precisavam voltar ao caminho. Isto é, eles abandonaram os princípios da fé que foram aprendidos no deserto e os substituíram por ensinamentos novos e superficiais, que é o que acontece connosco. Muitas vezes nós substituímos as coisas da fé que aprendemos na dificuldade, substituímos por ensinamentos novos e superficiais. Eu estive no Brasil 22 anos, o pastor Mário também sabe, e a maior parte das igrejas é o evangelho superficial. Sim ou não, Mário? É massajar o ego e já está. E então diz que eles se desviaram para uns ensinamentos novos e superficiais. As Escrituras, e eu agora gostaria que pudéssemos gravar isto no nosso coração, e já estamos terminando. As Escrituras são como um fiel mapa que conduz à vida eterna. Quantos dizem amém? Vida abundante. As Escrituras são como um mapa fiel que te conduzem a ti e a mim à vida eterna, à vida abundante. Não é a congregação dos irmãos. Crer e seguir suas instruções, as instruções das Escrituras, assegura proteção e provisão para a longa jornada da vida. Amém? Quem deseja garantir a salvação deve andar no único caminho que a palavra de Deus aponta, que é o Senhor Jesus. Amém? Quem deseja garantir a sua salvação deve andar no único caminho que a palavra de Deus aponta, que é o Senhor Jesus. E terminamos no livro de Isaías, capítulo de número 4. Alguém pode, por gentileza, Isaías 4, que eu já estou meio para dar um pulo. Muito obrigado, agradecido. Isaías 4, versículo 1. Pastor Mário, se quiserem subir, diz assim a palavra do Senhor. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: não comeremos não comeremos, esperei um pouquinho. Perdão, que eu estava a ver que tinha alguma coisa errada. Nós comeremos de quê? Do nosso pão. Diz assim, 7 mulheres, pensa comigo, vem comigo. 7 mulheres, poderá ser a igreja, poderá ser eu e tu, 7 mulheres naquele dia, diz que nós somos a esposa do Senhor, então poderá ser a igreja. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo: nós comeremos do nosso pão. Está escrito na palavra de Deus que Jesus é o pão da vida. Diz que o Verbo se fez carne, que Jesus é o pão da vida. E a palavra de Deus é aquilo que nos alimenta. Mas diz que a igreja, ou estas 7 mulheres, o que é que diziam? Nós comeremos do nosso pão. Eu quero comer do meu pão. E assim a igreja está hoje em dia. Isto aqui, este versículo, quando eu li este versículo, para mim é o retrato da igreja dos nossos tempos. Eu vou comer do meu pão, eu vou-me alimentar das minhas ideias, da minha palavra, daquilo que eu penso, dos meus princípios, de ideias pré-concebidas. Eu vou comer o meu pão. Eu não quero comer do pão da vida. Eu não quero comer de Jesus. Eu quero ir à igreja, mas não quero comer de Jesus. Eu quero comer do meu próprio pão. Eu quero me alimentar de mim mesmo, do meu ego, dos meus pensamentos, dos meus raciocínios. E diz assim: e nos vestiremos das nossas vestes. E vou andar como eu quiser, do meu jeito, à minha maneira. Porquê? Porque eu sou assim. Já alguém ouviu dizer isso? Eu sou assim. Isso no Brasil tem um nome. Esse espírito, eu sou assim, não vou mudar. Alguém se lembra, os mais antigos, de uma telenovela, da primeira telenovela em Portugal, qual foi? Como é que era a música? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. Lá no Brasil se chama Espírito de Gabriela. Que eu sou assim, eu não vou mudar e eu vou ser sempre assim. E esta igreja, ela dizia assim: nós comeremos o nosso pão, vestiremos as nossas vestes, mas aqui depois há um portanto: tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Ai amigo, como diz o pastor Miguel, mas queremos ser chamadas pelo teu nome.
Eu quero ter o nome de cristão, quero ter o nome de crente, quero ter o nome de evangélico, mas quero comer o meu próprio pão e vestir as minhas próprias vestes. E depois diz assim: tira o nosso opróbrio. Cara de pau mesmo. Tira o nosso opróbrio. E eu escrevi aqui, é uma palavra meio difícil. O que é que significava opróbrio? Eu sei que opróbrio significa vergonha. Opróbrio é desonra pública, degradação social ou vexame. Alguém se engloba nisto? Em desonra pública? Sou só eu. Era só eu que era uma desonra pública? Mais ninguém? E degradação social? Era só eu que estava degradado socialmente? Mais ninguém? Quando viemos ao ministério, quando viemos à casa do Senhor, alguém se encontrava mais degradado ou era só eu? E elas diziam assim: tira o nosso opróbrio. E muitas vezes nós queremos isso, queremos que o Senhor nos limpe, nos restaure, transforme as nossas vidas, mas queremos continuar com as nossas vestes e comendo do nosso pão. Sim ou não? Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor, quantas vezes te vemos de longe, Senhor, te seguimos de longe, Senhor, e queremos andar vestidas com as nossas vestes, comer o nosso pão e simplesmente ou tão somente usar o Teu nome, Senhor, e que nos tires a nossa vergonha, o nosso opróbrio, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Senhor, eu te quero clamar pela minha vida, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, pela vida da Igreja Corpo do Messias, Senhor. Bendito Deus, Senhor, deste ministério, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Ontem, Senhor, os Teus servos, os Teus filhos estavam clamando por este país, por Portugal, pelos seus governantes, Senhor. Bendito Deus, eu clamo pela Tua igreja, Senhor. Ó Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dos nossos familiares, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Os pecados da nossa família, Senhor. Bendito Deus, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cada dia a estar enraizados em Ti. Nem a ver-te longe, nem de perto, Senhor. Mas estar entronizados contigo, Senhor. Porque Tu és o pão da vida, Senhor. E Tu és o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito abençoados. Seguimos levando ao Senhor, Pastor Mário.